Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Tozello, eu estou como primeiro tesoureiro na Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. E é com grande satisfação que damos início à nossa reunião científica da Sociedade Brasileira de Mastologia, dedicada essa noite à discussão de casos clínicos de imagem. Eu queria já aproveitar o ensejo e convidar todos os convidados debatedores que vão fazer parte da mesa. Nesse momento, meu prompt saiu. Obrigado. Os debatedores de hoje serão a doutora Filomena, o doutor José Roberto Piatto, já podem se dirigir aqui, por favor. Doutor Luciano Chala, doutora Carolina Valadares, doutor Gustavo Badan, doutor Uriel Pereira e o nosso coordenador da reunião de hoje, doutor José Luiz Esteves. Convido também para estarem conosco o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Guilherme Novita, e da nossa regional, Dr. Fábio Bagnoli. Bom, pessoal, antes de iniciarmos as atividades científicas de hoje, eu peço atenção para todos. Faremos uma singela, mas muito especial homenagem ao professor Domingos Auricchius Pet, cuja recente partida aos 89 anos representa uma grande perda para a medicina e para a mastologia brasileira. Formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1964, foi professor associado livre-docente, regente da mesma instituição, professor titular também das Faculdades de Medicina de Santos e Taubaté, fundador do Instituto de Ginecologia e Mastologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, chefe do Hospital Oswaldo Cruz, do Serviço de Mama, e também foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo, biênio 1989 a 1991. Mais do que cargos que ocupou, deixou sua marca nas pessoas que formou e nas vidas que ajudou a transformar. Como ginecologista e mastologista, dedicou sua vida ao cuidado de inúmeras mulheres, especialmente daquelas que enfrentavam câncer ginecológico e câncer de mama, oferecendo excelência técnica, serenidade e esperança em alguns dos momentos mais difíceis de suas vidas. E permitam-me um breve registro pessoal. O professor Pet participou ativamente da formação do meu pai durante a residência médica, foi orientador da sua tese de mestrado. Anos depois, eu tive o privilégio de aprender com ele. Durante a residência médica, tive contato com ele no Instituto de Ginecologia e Mastologia, na Beneficência Portuguesa, e ainda consegui compartilhar alguns momentos da prática clínica profissional privada. Convivi também com a família, especialmente com o Marco Antônio, que foi meu colega de residência médica em ginecologia, e a Ana Letícia, também sua filha, durante a graduação em medicina lá em Presidente Prudente. Minha família guarda profunda admiração e uma eterna gratidão pelos ensinamentos, pela generosidade e pelo exemplo que o professor Pet nos deixou. E eu ouso dizer que não apenas um sentimento nosso, mas de todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, seja como aluno, colega, amigo ou paciente. É uma honra hoje contar com a presença da sua esposa, a dona Neuza Nazar Pet, e a sua filha Ana Letícia. Dona Neuza e Letícia, recebo o carinho, o respeito e o abraço fraterno de toda a Sociedade Brasileira de Mastologia. Obrigado por ter compartilhado conosco um homem que dedicou a vida a cuidar de tantas outras vidas. Saiba que o professor Pet permanece vivo na memória, no coração e na prática diária de incontáveis médicos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Há pessoas cuja passagem pelo mundo não termina com sua partida, porque continuam presentes naquilo que ensinaram, nos valores
que transmitiram e nas vidas que transformaram. O professor Pet é, sem dúvida, uma delas. Professor Pet, muito obrigado por tudo que fez pela medicina brasileira, pela mastologia, pelas milhares de mulheres que acolheu e cuidou ao longo da sua vida. Tenho a convicção de que nesta noite, nossa homenagem também traduz a gratidão silenciosa de incontáveis pacientes e de suas famílias que encontraram em suas mãos competência, presença, serenidade e cuidado. Obrigado. Eu queria convidar o Dr. Guilherme Novito e o Fábio Bagnoli para dar uma singela presente à dona Neuza e à Ana Letícia, por favor. Pode levar. Dona Neuza, Letícia, no início do ano, depois de alguns meses trabalhando, a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo lançou este livro contando um pouco da história da nossa sociedade. E claro, como não poderia faltar, tem um capítulo aqui, cujo o professor Pet foi o presidente da nossa regional de 1989 a 1991. E, baseado nos editores, nós denominamos professor Domingos Aurico Pet como diplomata integrador acadêmico. Legado e impacto. Atuou em momento de transição, buscando maior aproximação com a SBM, caráter diplomático, conciliador, facilitando o diálogo entre diferentes grupos. Incentivou maior inserção da SBM São Paulo no cenário acadêmico, valorizando o intercâmbio científico. Muito obrigado. Bom, vocês conhecem o meu marido, que foi uma pessoa maravilhosa. Foram 52 anos de um casamento muito bom. Ele era uma pessoa íntegra, inteira. Então, como ele era bom médico, ele era bom marido, bom pai, bom companheiro, adorava viajar, teve esse... Eu acho que se ele não tivesse tido a Covid, ele estaria até agora atendendo consultório, porque o Marco dizia: mãe, você não acredita, papai com 81 anos tem uma mão, é impressionante, porque o Marco muitas vezes foi o primeiro auxiliar dele. E eu tinha muito orgulho dele, muito... Eu fico feliz de, nesse final doloroso, depois da Covid, nós podemos tirar bons momentos na praia, fazendo uns almocinhos, uns jantarzinhos em casa, tomando um vinho, coisa que, com certeza, se ele não tivesse tido a Covid, ele não teria feito. Então, agora, esses 2 últimos meses foram penosos, mas agora
passou, né? Então agora nós temos que viver com a ausência dele, mas é uma ausência presença, sabe? Foi tudo muito bom na vida da gente. Nós tivemos um privilégio de ter uma vida muito boa, uma família muito boa, minha filha querida me dando muito apoio, meu filho também lá nos Estados Unidos, mas me mandou dizer: mãe, estou te esperando ansiosamente. Quer dizer, essa palavra ansiosamente foi forte. Nem todos esperam a mãe ansiosamente. Gente, muito obrigada. Eu realmente agradeço. Foi muito lindo. Muito obrigada. Então vamos dar sequência à reunião. Antes de convidar o coordenador da reunião, o Dr. José Luiz Francisco Esteves, comunicar que hoje, para quem estiver presencial e online, sócios de São Paulo, kits com a sociedade, nós iremos sortear 10 inscrições para a Jornada Brasileira de Oncoplastia, que ocorrerá final de julho, início de agosto, e 5 inscrições para o curso do IRCAD em Barretos, um curso apoiado pela Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Dr. José Luiz. Este é o QR Code para a inscrição. Por volta de 20 horas, vamos passar novamente, tanto presencial quanto para quem estiver online. Zé. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer ao doutor Fábio, ao doutor Juliano, né, grandes amigos, a diretoria toda da Regional, o convite que muito nos honra de estar aqui para coordenar essa reunião científica, que é um dos pontos fortes da nossa regional, né? Há muitos anos temos e a intenção é que acho que permaneça eternamente. Então, hoje nós vamos discutir alguns casos, dando relevância à atualização do BIRADS. Né? Temos um imaginologista mamário, para não falar radiologista, doutor Luciano, conhecido por todos, uma patologista de excelência, a doutora Filomena, e um cirurgião não menos importante para a gente, que é o doutor Piato. Então, convidar o doutor Badan, Gustavo Badan, né, que é mastologista, que faz imagem da mama hoje, principalmente no Hospital Santa Catarina, para apresentar o caso. Madame? Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Eu trouxe um caso que é um caso interessante para a gente discutir o papel dos métodos complementares após o diagnóstico do carcinoma ductal in situ. Então, o título que eu coloquei na minha apresentação é, né, quando a mamografia não conta toda a história, né? Então, se a ressonância magnética tem ou se propõe a ter um papel para revelar a real extensão do carcinoma ductal in situ. Bom, trata-se de uma paciente de 48 anos, assintomática, ela procurou o serviço de imaginologia mamária para fazer o seu rastreamento do câncer de mama, sem fatores de risco adicionais. E a gente se deparou com essa imagem da mamografia e eu gostaria de iniciar chamando o Luciano para comentar essa mama dela, essa mama esquerda, se a gente precisa fazer alguma incidência adicional, qual que é o achado que tem, se tem algum achado suspeito ou não nessa mama aí, Luciano, por favor. Então, eu vou usar aqui a minha colinha. A gente tem calcificações, né? Sim. Essas calcificações, elas precisam ser ampliadas, né? Acho que a primeira... Tá. Pois bem. Então, são classificações, a morfologia pleomórfica fina, o arranjo é linear e se associa a um aumento de densidade, né? Tem um pouquinho parece ter um pouquinho de distorção arquitetural, tá? Certo. Então, a calcificação suspeita,
A gente não classifica essas calcificações como BIRAD 5, mas por uma razão até certo ponto conceitual. Mas é uma classificação BIRADS 4C com altíssima probabilidade de malignidade. Você espera malignidade nesse caso, então você não aceitaria a possibilidade de benignidade. Daí, talvez, conceitualmente, a gente poder pensar com a cabeça de BIRAD 5, tá? Um outro ponto importante aqui, só um comentário rápido, quando você olha nas não ampliadas, as classificações já são suspeitas o suficiente para você emitir uma classificação. Então, não é muito correto uma classificação altamente suspeita como essa, você classificar como BIRAD 0 só para ampliar. Tá? Então, esse é o tipo de... Você vai ampliar mais para frente, mas você já tem condições de emitir uma classificação aqui. É uma situação excepcional na avaliação de classificações. Nesse caso, se a técnica não tivesse feito a magnificação, você reconvocaria ela para fazer a magnificação ou você poderia liberar o laudo como BIRADS 4 para ganhar tempo? Não, esse tipo de caso, o que se recomenda é a liberação do caso, já indicando a biópsia, e no dia da biópsia você faz as ampliações, porque você pode ter um retardo na conduta dessa paciente, principalmente em alguns cenários, por exemplo, serviço público e alguns outros cenários. Então, aqui a ampliação é mais relevante para você ver extensão e outras coisas associadas do que para definição de conduta. Embora o workup de calcificações é ampliar, tá? Então, o que nós estamos falando aqui é de uma situação de exceção da alta suspeita das calcificações. Tá. Então, só para frisar, né, a extensão dessas calcificações tinham 4,2 centímetros, né, só para que todo mundo tenha ciência. Aí eu queria perguntar para o Piato, o que representam essas calcificações, Piato? Por que elas acontecem? Oi, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao Tozelo, ao Bagnoli, a gentileza do convite. Então, por que ocorrem as calcificações? Certamente é por morte celular. Aqui eu aprendi isso aqui com a professora Filomena, né? As células estão se proliferando de uma forma desordenada e acaba faltando, né, nutrientes, acaba faltando oxigênio para essas células morrem e o organismo deposita cálcio. É até bom que isso acontece, porque a gente detecta algo por uma alteração indireta, né? É um achado indireto. É por morte celular, necrose. Biomarcador. É um marcador, né? Tá. E aproveitando, Luciano, a gente está diante de um novo manual do BIRADS. Eu queria que você comentasse se há alguma alteração sobre as calcificações suspeitas nesse novo manual de BIRADS ou se continua tudo igual mesmo. Em relação às calcificações, nada muito relevante. Tá? Mantém-se as morfologias suspeitas continuam as mesmas, a distribuição também. Teve alguns esclarecimentos na classificação, mas assim não foi aqui que tiveram mudanças conceituais muito relevantes. Nas benignas, né, eles não gostam mais que chamem de pipoca, né? Sim, desculpa, então, Vadan, eu estava pensando só nas malignas. Teve uma mudança, se me permitir. Sim. Então, teve algumas mudanças, assim, eles tiraram o nome de comida, então, pipoca, leite de cálcio, casca de ovo, tudo foi embora, né? Foi para a cozinha. Tiraram nomes de fisiopatologia. Então, por exemplo, calcificação secretória sai, porque está relacionada à fisiopatologia, virou calcificações em bastão, e tiraram termos clínico-evolutivos, por isso a simetria em desenvolvimento saiu e ficou a simetria focal. Eles tentaram homogeneizar, porque não existia nódulo em desenvolvimento, calcificação em desenvolvimento. E, obviamente, a evolução continua relevante. Então, no caso das calcificações, foram essas mudanças de nomenclatura, tá? Era isso, né, Badan, que você queria? Badan, da mesa, Luciano, demais. Um tema que o Eduardo gosta muito, Eduardo Pessoa, radiogenômica. Pelo que eu sei, é mais relacionado aos nódulos, para saber o subtipo tumoral. Tem alguma
avaliação em relação às calcificações, correlação também, radiogenômica ou não? Quer falar, Lu? Se a IA pode ajudar também? O Edu gosta bastante disso, né? E assim, tem porque você tem você pegar o fenótipo radiológico e tentar correlacionar com desfechos e também com aspectos anatopatológicos, imunistoquímicos. Por exemplo, calcificações desse tipo, a gente pensa mais você pensa mais em carcinoma in situ e você pensa mais em lesões de alto grau, né? Não tanto quando elas são lineares, né, mas você pensa mais, tá? Também tem estudos que mostram que não exatamente essas calcificações, mas calcificações lineares, por exemplo, se associam a um pior prognóstico mesmo, sabe? Então mas não são, não são correlações que a gente pode ainda usar clinicamente, sobretudo em substituição, tá? Mas ajuda em alguns, por exemplo, num caso como esse, que tem áreas, você tem áreas que são de aumento de densidade, se você quer diminuir o risco de subestimação, você vai nessas áreas, não só além das calcificações, pegar essas áreas de distorção, de aumento de densidade, né? Porque você imagina que ali possa ter algo. Da mesma forma, você pega uma lesão que tem uma parte. Você tenta sempre buscar aquela que hipoteticamente pode representar a área mais importante. E algumas vezes você pensa até imunistoquimicamente, né? Você fala, às vezes você tem um nódulo que tem uma área mais arredondada, você pode mudar um pouco para tentar incorporar esses elementos, mas ainda a correlação não é forte o suficiente para substituir os fatores usuais. Tá? Ô, Fabinho, e uma coisa que é interessante nesse sentido, e o Luciano falou sobre isso, é que as calcificações pleomórficas finas estão mais associadas ao carcinoma ductal in situ de alto grau, enquanto as amorfas estão, quando é câncer, carcinoma ductal in situ, estão mais associadas a baixo grau nuclear. Bom, então nós estamos diante aí de um achado suspeito, BIRADS 4, 4C, né, talvez até 5, né, mas formalmente 4C, e a gente precisa pensar aí no próximo passo. E aí eu gostaria de perguntar para o Luciano, qual que seria esse próximo passo, né? A gente, então, claramente vai precisar de fazer uma correlação histológica, mas se existe espaço ainda para se fazer a core biopsy orientada por estereotaxia, ou se a gente precisa fazer a biópsia assistida a vácuo mais modernamente nos dias atuais. Não, assim, o padrão ouro aqui é biópsia a vácuo, tá? Com agulhas de preferência 10 gauge para menos, guiada por estereotaxia ou tomossíntese, depende do equipamento que você tem. A core biopsy fica restrita a locais onde você não tem acesso à biópsia a vácuo, seja por inexistência da técnica ou por limitações de ordem financeira, coisas desse tipo, que ainda é muito comum no Brasil, né? Inclusive em cidades grandes, você tem ainda limitação ao acesso à biópsia a vácuo. Mas esse fato não muda, vamos dizer assim, o estado da arte, que é a biópsia a vácuo. Tá. A gente fazendo uma biópsia a vácuo, você espera tirar toda essa extensão de calcificação? Não. Tá bom, então é isso que foi feito, né? Então a gente vê a imagem pré-disparo, depois a imagem do meio pós-disparo, né? Com um alvo transfixando a nossa lesão-alvo, e depois a radiografia de fragmento, demonstrando que o alvo foi corretamente atingido. E aí nós tivemos o diagnóstico, eu vou perguntar para a Filomena, se ela pode mostrar, elucidar para a gente as imagens e também falar um pouquinho do diagnóstico tecidual, por favor, Filomena. Mas essa figura é de um BAF, né? Ah, Não sei o que você pôs aí, mas é uma citologia, tá. né? É uma punção aspirativa por agulha fina, não é uma core, né? Mas tudo bem, né? Posso falar. Não, porque essa foto é de core, é de uma aspiração. Então, o que você está vendo aí é um agregado de celular. E é interessante, porque essa célula é epitelial, ela é epitelioide, né, vamos dizer assim, tem essa morfologia grande e ela é coesa, que é o que caracteriza uma célula epitelial, né? Agora, se você fizesse uma punção aspirativa por agulha fina numa lesão dessa, ou até num carcinoma, e aparece isso dá para dizer que tem um carcinoma, mas não dá para dizer se ele é in situ ou invasor. Tá. Né? Quer dizer, essa seria a limitação de fazer uma punção aspirativa por agulha fina, que acho que ninguém nem imaginaria fazer numa situação dessa, né? Quando a gente está diante de um caso desse, Filomena,
Eu gostaria de entender melhor como que se faz a diferenciação de uma hiperplasia ductal atípica para um carcinoma ductal in situ de baixo grau ou de alto grau, se isso aí é uma coisa um pouco subjetiva, se há alguma divergência interobservador, como que Não, é feito? então, pensando em lesões que são de padrão ductal, que é esse tipo celular que a gente está vendo, uma célula grandona, coesa e tal, que caracteriza uma proliferação de padrão epitelial de padrão ductal. Então, se você tem uma amostra histológica com uma proliferação dessas células, é evidente que entra todo o espectro que o Gustavo colocou. Pode ser desde uma hiperplasia florida, sem atipias, né, passando por uma hiperplasia ductal atípica até um carcinoma in situ. E esse, baixo grau ou alto grau. Aí a questão é relativa. Ficou mais simples, né? Era mais complicado e era muito subjetivo anteriormente, porque essas lesões enganam muito nós patologistas, né? Então, assim, se ela é alto grau, quer dizer, núcleo pleomórfico, mais que 3 vezes o valor o tamanho da hemácia, nucleolo proeminente, muita variação de célula para célula, que, aliás, é o que a gente está vendo aí, né? Que você vê tem núcleo pequeno e núcleo grande. Isso é alto grau. Isso não interessa nem se é envolvimento parcial, não entra no diagnóstico diferencial com hiperplasia ductal atípica, já é carcinoma ductal in situ de alto grau. Acabou. Aí o problema vem com as lesões de baixo grau, porque as células são todas muito parecidas. E aí sim, aí você vai usar a imunistoquímica e vai fazer um perfil coordenado de citoqueratinas basais e mais marcadores desluminais, que a gente usa para luminal receptor de estrogênio, porque a maioria dessas lesões vão ser receptor de estrogênio positivo, e para os marcadores, para as citoqueratinas basais, a gente vai usar ou a citoqueratina 5 e 6, ou a 14, uma basal. Porque o que acontece? Uma hiperplasia usual, ela vai ter uma mistura dessas células, porque é uma proliferação policlonal, ela está proliferando, e normalmente você tem muita célula basal, de fenótipo basal, junto com as células luminais, benigno. Agora, se você começa a ter só luminal e perdendo as basais, aí você entra dentro do espectro da atipia. Tá? Então, se envolver parcialmente um ducto, tá? E parcialmente um ducto, não interessa a extensão, hiperplasia ductal atípica. Se envolver totalmente um ducto, aí você espera ou 2 espaços ou uma lesão que tenha 2 milímetros. E às vezes a limitação numa biópsia por agulha é você não conseguir chegar aos 2 milímetros. Tá? Então, mas aí tem que estar só quando é total. Porque se você achar numa biópsia percutânea um espaço ductal, de carcinoma ductal in situ de baixo grau, tudo luminal, receptor de estrogênio 100%, nada de basal, é um in situ. Mas se envolver um espaço só, é hiperplasia ductal atípica. Então, por isso que muitas vezes você tem que ter uma amostra maior até para calcular se tem mais que 2 milímetros ou menos que 2 milímetros. Então, ficou, digamos, não sei se ficou confuso o que eu expliquei, mas ficou mais simples, certo, do que era antes. Menos subjetivo a partir do momento que você pôde incluir a imunistoquímica. Outra coisa, quando é alto grau, quase sempre acaba sendo um HER2, né? Tem alguma expressão de HER2. E aí a gente, usando o HER2, também te ajuda. Se deu um HER2 positivo, acabou, aí não interessa, não pode estar com cara boazinha, de hiperplasia ductal atípica, o que for, é carcinoma ductal in situ de alto grau. Filomena, aproveitando, não tem a ver especificamente com esse caso, mas é importante, quando a gente tira uns fragmentos de calcificação, a patologista falar para a gente, olha, deu hiperplasia ductal atípica, mas em apenas um foco, ou em apenas 2 focos. O determinar a extensão que tem aquela hiperplasia ductal atípica nos fragmentos para a gente, porque eu fico imaginando que muitas vezes a gente pode fazer um monitoramento ativo de imagem, por imagem, se é uma doença indolente, né? Se é pouco significativa, né? Isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que isso hoje é uma recomendação que quando você acha atipia, que você quantifique, diga de alguma maneira, explicite no laudo quanto que você tem de lesão, né, para se ter uma ideia, porque às vezes é uma mama rica de atipias e tudo, você fala, opa, aí não dá para brincar muito, Sim, né? sim. Ou então às vezes é um foquinho, 2, quiser, aí você fala, olha,
E tem mais, aparecer em mais de um foco não quer dizer que é multifocal também, né? Porque vocês estão fazendo os Sim, fragmentos, né? no mesmo E às vezes é a local. mesma lesão. É, Eu até sim. gosto de colocar no laudo, ó, eventualmente corresponde à mesma lesão, porque você olha e fala, é a mesma Sim, lesão, é. só que você está vendo em planos diferentes, né? E aí você dá uma ideia de quanto é a maior dimensão da lesão, para ver se cai dentro disso ou não. E outra coisa, eu falei, quando é hiperplasia ductal atípica, você pode, às vezes, ter vários ductos, não tem 2 milímetros, tem sim um monte, você olhou, tem a lesão extensa, mas você sempre hiperplasia ductal atípica porque não está completamente preenchido por neoplasia. Tive um caso essa semana, eu falei, nossa, mas é um carcinoma in situ, mas falei, não quero nem saber, está parcial, vai sair com hiperplasia ductal atípica, até prova em contrário, né? Até porque é biópsia percutânea, você dá o rótulo de carcinoma ductal in situ já implica no tratamento oncológico, né? Aí acabou a história. Tanto que os ingleses, né, o Reino Unido, né, eles colocam quase sempre nessas lesões percutâneas lesão proliferativa intraductal atípica. Não fica esquentando muito a cabeça de querer diferencial, é hiperplasia ductal. E dá extensão, claro, porque é com a extensão que vocês vão decidir o que vai fazer. Né? Ok. Beato, voltando ao caso, então ficou um diagnóstico estabelecido de um carcinoma ductal in situ de alto grau nuclear, padrão sólido, uma paciente jovem de 48 anos de idade, mama densa. Diante desse resultado, você já está pronto para operar essa paciente? Precisa de algum exame? Você pensaria em algum exame adicional para o planejamento cirúrgico ou não? Ah, sem dúvida, né? Eu ainda peguei a fase de operar sem o auxílio da ressonância magnética, a gente operar esses casos, né? E, isso já denuncia a idade, né? Mas hoje é muito difícil pensar em operar um caso desse, principalmente de alto grau, sem uma ressonância, porque pode ser mais extenso do que isso, áreas que ainda não calcificaram, né? E o carcinoma de alto grau realça muito bem, né, Luciano? Então, aqui uma ressonância cairia muito bem. A mama é densa, então tem todas as indicações aqui para fazer uma ressonância magnética. Então, assim foi feito, né? A paciente foi submetida a uma ressonância magnética. Eu gostaria que o Luciano comentasse as imagens, por favor. Nas imagens, na imagem que está exposta, tem um realce linear extenso, precisava depois saber a medida exata, é um realce não nodular linear heterogêneo. Está em correspondência, né, com o que a gente viu na mamografia. A questão agora é que tem a medida ali, 6,2, ou seja, um realce bem extenso, né? Então, maior do que era visto na mamografia, né? Então, isso. Luciano, as calcificações na mamografia, as calcificações suspeitas, é a principal apresentação do carcinoma ductal in situ. Assim como o realce não nodular também é a principal apresentação do carcinoma ductal in situ na ressonância. Isso. A gente pode fazer essa correlação? Sim. A maioria dos casos de carcinoma ductal in situ se manifesta com o realce não nodular. Mas isso não quer dizer que o realce nodular todos são carcinoma ductal in situ ou né? Então, o realce não nodular pode ser uma lesão benigna, in situ pode ser maligno, pode ser, invasivo. Mas quando você pega a doença e olha a forma de manifestar, aqui de cabeça eu posso estar enganado um pouquinho, mas em torno de 60, quase 2/3 são realces não nodulares. E falando, então, sobre a fisiopatologia da doença e correlacionando com a ressonância de mamas, como que esse método de imagem pode captar o realce tumoral se a doença ainda é inicial, né? Às vezes até uma hiperplasia ductal atípica, a ressonância consegue captar. Ainda não há tanta neoangiogênese, né? Então, o questionamento é como que é esse microambiente tumoral, como que a ressonância faz para captar esse realce, dado que ainda não há uma neoangiogênese tão estabelecida? É uma pergunta? É uma pergunta. Tá. Desculpa, tem essa mudança na permeabilidade ductal, né? Então, o contraste, quando ele chega, ele literalmente ele preenche o ducto. Então, o mecanismo de visualização na ressonância magnética, ele independe da necrose, independe de fatores que são os mecanismos que permitem que você veja na mamografia. Então, dessa forma, a ressonância, de fato, pode mostrar lesões não calcificadas, pode mostrar segmentos não calcificados,
E por isso que hoje a gente sabe que a ressonância magnética é a técnica mais sensível para detectar carcinoma in situ. A maioria de nós aprendemos que o carcinoma ductal in situ é igual a calcificações, né? E hoje a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Existe várias formas de apresentação do carcinoma ductal in situ. E quando a gente põe a ressonância, a gente vê que uma parcela muito grande deles, maior do que inicialmente se imaginava, não tem calcificações perceptíveis na mamografia. Por isso são detectados na ressonância e uma parte deles até pela ultrassonografia, né? Luciano, aproveitando também o gancho, né, não tem a ver especificamente com esse caso, mas estou fazendo sempre uma correlação com a HDA, com a hiperplasia ductal atípica, porque são próximos, né? E é uma lesão ainda benigna, marcadora de risco, nem sempre vai ser câncer, e a gente fica nesse dilema se a gente faz um monitoramento ativo com exames de imagem, principalmente quando você consegue retirar todas aquelas calcificações que representaram a HDA. Você acha que a ressonância magnética pode ser uma boa ferramenta para a gente poder decidir se a gente vai fazer um monitoramento ativo por imagens ou então partir para a cirurgia? Quer dizer assim, se ela for negativa, não está tendo alteração naquele microambiente tumoral e a gente poderia então pisar no freio. E se houver um realce naquela topografia, provavelmente a gente deva submeter essa paciente à cirurgia? Então, essa é aquela situação que tem a dissociação, né, entre ciência e prática, né? Não tem estudos que dêem embasamento para você usar a ressonância como uma camada, um divisor de pacientes que vão ou não para a cirurgia. Então, você pega as revisões, os trabalhos, são raros os que incluem a ressonância como um dos critérios. Inclui tamanho, forma de biópsia, tamanho da amostragem, características histopatológicas e assim por diante. Agora, os estudos são muito pequenos, com muitos vieses. São estudos de 30, 40 casos, sabe? São estudos pequenos. Esses estudos mostram que a ressonância negativa tem um valor preditivo muito alto, sobretudo para doença invasiva. E aí você extrapola coisas da sensibilidade geral da ressonância magnética. Se ela vem negativa, tem baixo risco de invasão. Se ela vem negativa, tem baixo risco de carcinoma ductal de alto grau. Mas isso é uma extrapolação. Então, se a gente fosse pensar de maneira coletiva, não consiste numa indicação formal, tá? Quando a gente pensa do ponto de vista individual, agora saindo que não é o que guia a prática médica, mas é o que guia muitas vezes nossas tomadas de decisão. Não é raro eu mesmo sugerir, você vai acompanhar, que tal uma ressonância, se negativa a gente tem. Desses casos que eu sugeri, e aí é anedotal, 2 casos tiveram carcinomas em outras áreas da mama detectadas só pela ressonância. Mas foram 2 casos, isso mostra o potencial dela, mas não significa que vira uma indicação. Então tem essa dissociação, a ciência não embasa muito o uso, mas a vida real usa essa extrapolação de outros estudos para utilizá-la quem tem acesso, né? Nath, você tem uma pergunta? Tenho uma dúvida. Luciano, o senhor falou sobre o achado do ultrassom em um lugar que não tivesse ressonância disponível e tivesse uma área aí de 5, 6 centímetros na mamografia, uma mama densa. O que é que o senhor espera no ultrassom como imagem, que possa ajudar em algum sentido até de dimensão? De carcinoma ductal in situ? Isso, desse caso mesmo. Então, se isso aí tiver expressão ultrassonográfica, o problema é assim, a ultrassonografia não é muito sensível para carcinoma ductal in situ, né? Quando você pega casos que se manifestam só com calcificações, não é. Casos que se manifestam só com achados na ressonância, também ele não vê boa parte. Por outro lado, com essa terminologia alteração não nodular, lesão não nodular, é capaz de melhorar um pouco ao longo do tempo a sensibilidade, mas não é. Nos casos que são visualizados, o que a gente espera são lesões não nodulares, né? Com arranjos diversos, desde segmentar, ductal, e são lesões muito difíceis de serem percebidas por ultrassonografistas experientes, quiçá pela rotina, então, a gente não considera o ultrassom uma técnica boa para mensurar, para estadiar carcinoma in situ, por causa dessa limitação. Agora, pode ser visto sim, né? Nesses casos, e aí a tendência é que o ultrassom subestime a lesão, isso é que é interessante. Então, é muito provável que se eu visse essa lesão no ultrassom, eu estaria vendo uma lesão menor do que ela é de verdade, né?
Então, eu não vejo como um substituto ideal nessa situação. Tá bom. Então, prosseguindo, Beato, então a gente já fez o diagnóstico, a gente fez a ressonância, vamos partir para a cirurgia. O que você faria? Você faria um agulhamento dessa lesão? Faria um agulhamento nas duas pontas? Ou uma agulha só? Então, aqui eu acho que o ideal, como a extensão, você viu que foi para 6,2 agora, né? Então, tinha áreas não calcificadas que realçaram, né? Então, a lesão é maior do que parecia, o que vai ao encontro do que a professora Filomena falou. Então, aqui nessa situação, como a gente vai ter que pesquisar o sentinela, né? Porque alguns dizem 2 centímetros, outros dizem 3, para a gente pesquisar o sentinela, porque conforme aumenta a lesão, aumenta a extensão da lesão, aumenta o risco de haver áreas de invasão. Então, lá no ICESP, adotamos 3 centímetros, que é o nosso protocolo. Se a área de microcalcificação tem 3 ou mais, a gente já marca fazendo um snow. Então, eu faria um snow numa extremidade e colocaria um fio de Coppens na outra, para se assegurar bem da remoção. Eu vi que está na junção dos quadrantes superiores, não é isso? Na junção dos quadrantes. Apesar de ser uma lesão extensa, você vê, não se aproxima da papila, e a mama é bastante volumosa, né? Uma mama, acho que 46, 48. Isso. Eu acho que a proporção ainda possibilita, sim, uma tentativa de tratamento conservador. Tá certo. Então, agora, como uma última pergunta, Luciano, aqui, então, né, só mostrando que o impacto clínico, a extensão mamográfica sugeria a possibilidade de uma cirurgia conservadora limitada, a ressonância revelou doença mais extensa, potencialmente modificando a abordagem cirúrgica, que é o que o Beato falou, né, vai acabar contribuindo aí para a gente, possivelmente, não deixar nenhuma doença residual. E esse, então, é o slide final, né, a gente observa que a cirurgia estimou em 6,4 centímetros de extensão, muito próximo ao que foi observado pela ressonância magnética de 6,2. A última pergunta que eu tenho para o Luciano é se existiria algum outro método funcional que a gente pudesse usar em substituição à ressonância magnética, ou hoje, ou com uma perspectiva futura. Hoje ainda a mamografia contrastada é pouco usada, pouco difundida, né, os planos de saúde não pagam, talvez este seja o maior gargalo, o maior empecilho, mas os estudos mostram que ela poderia substituir a ressonância magnética nesses casos, Luciano? Então, assim, obviamente falar de mamografia contrastada tem várias facetas, né? É uma técnica que eu tenho uma opinião, assim, ela não está em uso diário. Então, ela é muito experimental, não é experimental no conceito, mas o que a gente lê é estudo. As pessoas que fizeram estão fazendo em casos selecionados. Então, aquela questão de você fazer um pedido, chegar a fazer, voltar para você, então tudo isso ainda a gente não tem visto na nossa prática. Bom, agora, os estudos existentes mostram que ela tem uma equivalência muito interessante com a ressonância em vários cenários, né? Então, o potencial de desenvolvimento da técnica e ocupação de espaços é muito interessante. Eu acho que não se pode negligenciar isso. A implantação de mamografia contrastada aparentemente parece simples, mas não é tão simples. Quem trabalha com tomografia, que usa contraste iodado, sabe como funciona contraste iodado. No próprio Braid Trial teve um caso de reação grave. Então você introduz um ambiente que nunca teve riscos nenhum, um risco que é pequeno, mas não é inexistente. Tanto que muitos serviços de radiologia deixaram de fazer, por exemplo, urografia excretora. Né? Pararam, porque o contraste iodado ele exige alguns cuidados. Vão ser. Então, a montagem de um serviço de mamografia contrastada vai existir um remodelamento dos serviços de mamografia, inclusive com os cuidados que se tem normalmente, não em ressonância, mas sim em mamografia e em tomografia. Então, eu acho que essas etapas ainda a gente está por ver como vai acontecer no Brasil. Tá? A técnica é interessante. Em relação ao estadiamento, a gente tem sempre que lembrar, a ressonância, a mamografia contrastada, aqui falando, ela tem coisas boas, custo, etc., acessibilidade, tudo isso. Mas vou falar de uma outra faceta. Por exemplo, ela vê o mesmo campo de visão da mamografia. Se a mamografia não estiver bem posicionada, ela não vai ver o que não foi bem posicionado.
Então ela não vê muito parede torácica, ela não vê axila, ela não vê uma série de... Ela não vê a mama toda, porque a mamografia não vê a mama toda. Então eu acho que esse campo de visão da ressonância é muito superior. Então quem vai... muitos hoje apostam que até pelo parque instalado de ressonância magnética, é muito pouco provável que a mamografia contrastada ocupe um espaço muito grande em certos cenários. Então eu olho, a gente tem muito interesse no método, mas eu olho sempre como usuário, eu olho com algumas observações. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ela vem se mostrando como uma técnica com poder diagnóstico em muitos pontos equivalente à ressonância. Tá? Legal, respondido. Muito obrigado, gente, pelas elucidações aí. Foi ótimo. Posso chamar a Carol? Carol, você poderia apresentar para a gente o segundo caso? Acho que inverteu. Tá. Antes da Carol, quem não marcou o QR Code aqui é o mesmo para JBO e para o curso de Barretos. Mais alguns segundos. Última chance até o final da reunião. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E agora eu vou apresentar um caso que demonstra o quanto o câncer de mama é uma doença traiçoeira e que ele pode nos enganar do ponto de vista de imagem, tanto com subestimação quanto com superestimação. Então, trata-se de uma paciente de 40 anos de idade que palpou um nódulo na junção dos quadrantes superiores da mama direita, em julho de 2025. Ela não tinha outros sintomas mamários associados, uma paciente previamente ígida, sem histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. Ela fez uma mamografia, uma ultrassonografia, em um serviço externo, que não tinha imagem para a gente avaliar. Então, quando ela levou a imagem para a ginecologista, era somente o laudo. E nesse ultrassom, na mamografia era um BIRADS 2, e o ultrassom descrevia um nódulo sólido cístico às 12 horas da mama direita, no local referido pela paciente, de 1 centímetro, sem classificação BIRADS e sem imagem. A ginecologista, ela optou por seguir propedêutica, ela solicitou uma core biopsy. Essa core biopsy foi realizada, o nódulo desapareceu após o procedimento e o laudo veio um resultado benigno, inespecífico, com reação inflamatória, estiócitos, mas também não temos a imagem da core biopsy. Então, até então, a paciente não tinha nenhuma imagem para a gente avaliar. Porém, a lesão recidivou, a paciente ficou insegura e procurou um mastologista. Aí o colega pediu novos exames. Pediu uma mamografia, que a gente vê uma mama heterogeneamente densa, não tinha nada na região que ela palpava, nenhuma calcificação, nenhum nódulo, não dava para ver. Porém, aqui a médio, só que no ultrassom, a gente via essa imagem, exatamente no local referido pela paciente. Foi descrito como um nódulo sólido cístico, predominantemente hipoecóico, oval, microlobulado, com orientação paralela à pele, sem sombra acústica posterior e sem fluxo ao Doppler, medindo 1 por 0,9 por 0,9 centímetros. E classificado como um BIRADS 3. E aí agora vem a nossa primeira pergunta para o Luciano. Luciano, se você avaliasse essa imagem, você descreveria dessa forma? Você classificaria como um BIRADS 3 ou não? Você definiria essa lesão como outro BIRADS? Então, nas imagens estão disponíveis, assim, essa imagem é uma imagem perigosa, né? Porque ela lembra muito alteração fibrocística, né? Então você tem que estar muito atento, caracterizar bem, ver margem, enfim, tudo. Eu assim, sendo nódulo sólido cístico, não. Ser um BIRADS 4. Essa imagem especificamente, eu não estou vendo áreas microlobuladas, tá? Tô achando que é um nódulo, talvez tenha uma extensão, mas assim, precisaria pôr a mão para saber.
Mas essa lesão seria um BIRADS 4 e poder você ter certeza que remove toda a lesão e tal. A minha pergunta para você é se numa situação dessa, dependendo de eu for fazer se eu for uma biópsia a vácuo ou uma cor, dependendo do tamanho da área sólida, vale a pena sempre funcionar a área cística e encaminhar esse material separado para a citologia como um padrão? Você precisa do diagnóstico para a conduta, então é a área sólida que vai te interessar, né? Agora, se você pode fazer também uma punção interessante, porque você vai poder dizer, primeiro, se corresponde à mesma coisa, porque poderia ser um cisto adjacente, uma outra coisa que não tem nada a ver com a lesão. E para dar uma ideia para quem vai receber o laudo, o tamanho exato da tua alteração. Provavelmente é um carcinoma, tal, mede tanto, enfim, né, dá uma dimensão um pouco mais precisa, né? E nessa condição foi feita uma mamotomia, era sólido cística e tal, mas aqui uma cor faz diagnóstico também. A cor da área sólida faz diagnóstico. Não, se na segunda até poderia ser uma cor, porque a lesão conta, mas na primeira a área sólida era pequena. Então, assim, se eu for biopsiar a área sólida, eu aspirar o componente cístico vai fazer pouca diferença, exceto a fim do diagnóstico de malignidade ou não. Tá bom. Mas não pode dificultar achar a lesão, você retira a área cística e a área sólida você se perde no parênquima ali, não Sim, pode acontecer sim, isso? pode acontecer, e é por essa razão que a gente geralmente aloca a agulha e já não esvazia muitas vezes a área cística quando a lesão é pequena e tudo mais, você tenta remover ela toda, né? Sim. Então, a biópsia confirmou se tratar de um carcinoma mucinoso puro, grau 2, e foi identificado o carcinoma em 2 fragmentos da biópsia, sendo o maior medindo 7 milímetros, e como a doutora Filomena falou, receptor hormonal positivo, Ki67 baixo, HER2 negativo. E agora, Piazza, chegou essa paciente agora, nesse momento, para você, no seu consultório. Você pediria uma ressonância magnética para essa paciente de 40 anos, com uma mama heterogeneamente densa, já com 6, 8 meses aí de investigação? Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente lança a mão de tudo que possa ajudar aqui. Uma mama tão densa, uma lesão sólido-cística, mucinoso, sem dúvida pediria ressonância. Ok. Foi solicitado 4 semanas após o procedimento e essa é a ressonância da paciente. Luciano, eu sei que a ressonância é um exame dinâmico, mas você poderia comentar um pouco essa ressonância para a gente? Então, eu vou aqui pegar minha... Você vê, ali está o marcador tecidual que tem essa ausência de sinal, né? Que você vê ali nas setas. E me parece, eu vou considerar que isso é um realce, tá? Não uma área próximo ainda tem um pequeno realce meio nodular, pequenininho, adjacente ao marcador, né? Aquela região central ali é a loja da biópsia a vácuo ou não? É um nódulo? O preto? O preto. O preto é o artefato gerado pelo marcador tecidual. Ótimo, ok. Então, o laudo da ressonância foi um nódulo irregular, espiculado, apresentando realce heterogêneo, de 3,2 por 2,4 por 2,8 centímetros. Não, é aquela mesma. Então, exato, essa é uma discussão, porque a radiologista laudou como um nódulo. O Luciano já descreveu como um realce. E aí ela considerou como um BIRAD 6. O que a gente tem assim de imagem aí, só você tem uma área sem captação de contraste, com distorção da arquitetura, que pode ser uma área de alteração fibrocicatricial. No centro dela você tem um marcador tecidual, que é a área que a gente falou mais escura, mais preta, e posterior você vê um pequeno realce, que hoje a gente usa mais o termo foco, que foi removido do BIRADS, um pequeno realce nodular. Mas essa área que eu acho que ela incluiu na medida, ela incluiu o pequeno nódulo, o marcador e essa área de distorção arquitetural sem realce aparente, né? Ou pode ser outra. Piazza, você acha que se descrevesse como o Badan falou, né, Badan? Fala de novo como você descreveria essa lesão.
Ô, Carol, a minha dúvida, né, vendo o relatório, é se tem alguma outra sequência que a gente não consegue enxergar aí, né, uma subtração de imagens que mostra esse nódulo especulado com um realce heterogêneo. Porque nessa imagem aí, que parece não haver subtração de imagens, a gente não consegue, não condiz com o relatório, entendeu? Tá Eu acho que não, na verdade, porque essas imagens foi a radiologista que me mandou, e isso, na verdade, era algo que eu queria discutir. Porque quando eu vi essa imagem, eu não laudo ressonância, não tenho essa experiência, mas eu também não achei que tinha um nódulo de 3 centímetros nessa imagem. Então, era uma discussão que eu queria trazer mesmo e eu queria que vocês tivessem. Uma coisa muito comum pós-biópsia a vácuo precoce, faz ressonância, ou principalmente ultrassom, é a confusão da cicatriz com lesão. E até a sugestão de lesão residual, rebiópsia. Eu até penso que sempre que se pede um controle pós-biópsia, realmente precoce, peça com gente que é especializada, que faça o procedimento, porque senão vai começar esse tipo de confusão. Eu estou aqui andando sempre na exposição pública, né, mas sem ver tudo, mas eu estou aqui achando que nós estamos numa situação desse tipo, né? Talvez você tenha uma lesão, uma cicatriz, porque está no centro, o clipe está no centro, né? Quer dizer, teria que ter uma lesão grande que não foi visto no ultrassom, você clipou o centro dela, não, então não faz nenhum sentido. Então, quando você tem esse tipo de cenário, é mais provável que seja a cicatriz, o clipe no centro e esse pequeno realce posterior. Isso sim pode ser lesão residual, tá? Tá. E lembrando que a lesão era palpável inicialmente, né? Ela teve sempre 1 centímetro aí. Então, essa é a paciente. Piato, com todas essas informações, o planejamento cirúrgico, ele seria alterado após o resultado dessa ressonância magnética ou não? Sendo que a paciente, ela tinha muito, o que mais incomodava nela, na mama, era a ptose, uma paciente jovem, de 40 anos, com muita flacidez. Então, quando era questionada, alguma coisa que você quer mudar, alterar na sua mama? Ela fala, minha mama sempre foi caída, enfim, para isso. Então, qual seria a sua conduta em relação a isso? Uma paciente com carcinoma mucinoso, um carcinoma de baixo grau, a princípio com 1 centímetro, ressonância 3 centímetros e uma mama nesse padrão. Então, a gente pede um exame e a gente tem que confiar no exame, né? A mama é extremamente densa e, graças a Deus, novamente, uma mama bem volumosa. Então, você pode fazer um setor mais generoso aí, né? E marcar o linfonodo sentinela, né? Já que se trata de um carcinoma invasor. Então, eu faria um SNOW, e lembrando, na hora da cirurgia, lembrando que a ressonância mostrou que a lesão é maior do que parecia, né? Novamente, pode estar realçando alguma doença residual. Era bem pequenininha, nessas situações costuma sair tudo na mamotomia, né? Pelo ultrassom parecia que tinha saído. Essa ressonância, assim, ao meu ver, não está fazendo nenhum sentido, tá? Então, a paciente foi submetida a um quadrante fio guiado, foi guiado por fio metálico, aqui a gente vê, né, o ganchozinho próximo ao clipe, a radiografia da peça cirúrgica, e aqui o resultado. Isso foi no 5º PO, se não me engano, o paciente ainda estava com dreno, a paciente super satisfeita com o resultado, muito feliz, uma paciente de 40 anos, e aí veio o AP final. E para nossa surpresa, não veio doença residual. Só veio um foquinho de hiperplasia atípica, mas sem carcinoma residual. Então, aquele questionamento da ressonância, igual eu falei no início da aula, né? A imagem, às vezes, a gente pode subestimar. Essa paciente, ela teve uma subestimação da imagem aí por um tempo, e depois ela teve uma superestimação. Mudou a nossa conduta cirúrgica? Talvez a gente, né, assim, mudou. Mas foi um benefício para a paciente. Porém, em alguns casos, essa ressonância poderia ter nos prejudicado. Mas eu tenho que só fazer uma observação. Aqui não foi falha da ressonância. Não foi falha da ressonância. Do Foi método, questão foi do- interpretativa. Você tem do uma examinador. lesão distorcida, sem realce, com clipe no centro, é cicatriz. Ponto. Agora, uma dúvida. Essa paciente com um carcinoma mucinoso de, teoricamente, 7 milímetros, a gente teria que ter feito sentinela? Piato, foi feito sentinela. Mas se a gente tivesse uma ideia de que a lesão teria sido removida e que era uma lesão pequena, você poderia omitir o linfonodo sentinela nesse caso?
A gente tem, né, subsídios hoje na literatura para você omitir o sentinela em lesões muito pequenas, né? Agora, não sei se isso se estende aos subtipos, né? Não comuns. É um G2, né? Um G2, eu faria sim, eu faria. Paciente jovem, né? O 40 paciente tem 40 anos, eu faria sim. SALD, um INSEMA, geralmente mediana era 60 anos. Esse tumor, né, ele é mais comum, essa histologia, nas mulheres mais velhas. Então, se essa mulher fosse, né, Piaton, pós-menopausa, aí talvez 7 milímetros, se for 7 milímetros, que tudo bem. Mas jovem... Pré-menopausada, é. Não, porque carcinoma mucinoso ele é bonzinho, mas tem relatos de comprometimento axilar. Né? E tudo bem que ele é pequeno. Agora, é um pequeno também que a gente não sabe exatamente, né? Porque aquela primeira biópsia lá, aqueles estiócitos que você leu, eu acho que era célula neoplásica. Ela foi biopsiada 2 vezes antes, É. e a gente tem pouca informação, É. foi em outro serviço, não tinha nem imagem. Difícil a gente falar, né? Enfim, obrigada a todos. Zé, só um pouquinho antes de trocar, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Piato. No caso, se a gente tivesse aquela lesão inicial e não tivesse a mamotomia para ser feita, no caso, pediria uma PAF, uma COR ou faria um setor agulhado? Todo mundo vai julgar porque eu sou de Limeira, mas Limeira tem mamotomia, tá? Então, essas lesões menores que 1 centímetro, né, Luciano? E eu faria uma mamotomia. Eu faria mesmo uma mamotomia. Se não tivesse a mamotomia, tentaria a COR, né? Escolheria um imaginologista com boa pontaria, né, para acertar o nódulo ali. Assim, o tamanho é um dos critérios, né, sempre, mas ele não é hoje considerado o super critério que sempre se considerou, porque tem outros fatores envolvidos. No caso de lesões complexas, além de muitas vezes o componente sólido ser pequeno, tem o pupurri de possibilidades diagnósticas, sobretudo lesões papilíferas. Então, quanto você mais remover, se porventura toda lesão radiológica, diminui o risco de subestimações, né? Então, um dos grandes atrativos para a biópsia a vácuo nesse tipo de lesão é você diminuir também esse risco, né? O que não quer dizer que, muitas vezes, lesões como essa, com um bom alvo, você não acerte. E aí o Piato falou corretamente, pegar pessoas que consigam. Só que é sempre importante, terminado o procedimento no tipo de lesão, clipar. Porque depois, com clipes, esse que a gente usa pós-core biopsy, né? Mais alguém? Não? Então vamos lá. Bom, pessoal, então esse talvez o último caso, mas a gente tem mais um preparado, mas não sei se vai dar tempo. Bom, chegou uma paciente para a gente, lá em 2021, com 65 anos, e ela trazia uma mamografia alterada, exame de rotina anual. E um ultrassom, que também o ginecologista tinha pedido, com o resultado de uma COR, que a ginecologista tinha pedido também devido à suspeita. A paciente G2 para 2, mamoplastia redutora, né, aos 52 anos, há 13 anos atrás, tinha uma obesidade, não fumante, múltiplas comorbidades, a cardíaca era mais complicada, e uma tia com câncer de mama pós-menopausa. Então ela fez uma mamografia com tomossíntese em outubro de 21, que viu uma área de distorção arquitetural retroareolar da mama esquerda, e ela chegou para a gente com um nódulo irregular, endurecido, móvel, retroareolar nos quadrantes laterais da mama esquerda de 4 por 2,5, axila negativa. Essa era a mamografia dela, tá? Com tomossíntese, né? E a outra imagem. Quer comentar, Luciano? Não, acho que o termo descritivo está correto, uma distorção. Parece ter um pouco de nódulo, né? Não sei se, mas é primariamente uma distorção central média. Acho que tá bem. Tá indo. Tá? Fez a tomossíntese. Mostrando melhor, né? Mas tá aí. Parece mais nodular mesmo, né? Na radiologia tem aquela simetria que parece nódulo, aquela simetria que parece glândula. Tem a distorção que vai para um... Então, essa é aquela distorção que quer ser um nódulo, né? Sim. Mas aí a tomossíntese ajuda mais para ser nódulo, né? Por isso que ela foi feita.
tá? Foi feito esse ultrassom, né, que foi dado como nódulo irregular, radiodensidade aumentada, nos quadrantes superiores, retroviral de 2 centímetros por 1,6. E aí, Luciano, consegue enxergar alguma coisa aí? Não, eu tô vendo. A gente, de fato, em 2021 escreveria dessa forma. Sim. Hoje a gente usaria para esse tipo de lesão o termo lesão não nodular, né? Interessante, né? Você usaria, tem sombra, tudo é uma lesão suspeita, né? E aqui é uma lesão que, a priori, ela tem mais chance de ser maligna do que de ser benigna, e, portanto, ela é 4C/5, né? Então, a expectativa aqui é de uma lesão com uma chance maior de ser maligna, até porque tem esse componente sólido, né? Que a gente comentou na própria mamografia. Aqui parece mais um nódulo, enfim, uma lesão suspeita. Tá. Aí, Piato, o que você faz? Bom, vamos para a ressonância, né? Vamos pedir a ressonância, porque hoje está tudo meio traiçoeiro aqui, né? Vamos, né? Graças a Deus que ela existe, né, Luciano? Essa paciente já veio com a COR, né, que veio um lobular invasivo, G2, né, HER2, receptor positivo, HER2 negativo, tá? E na imuno, né, o luminal B. Doutora Filomena, o que a senhora comenta para a gente? Bom, é um lobular dito clássico, né? Se a gente olhar essa imagem, você vê que as células epiteliais são não coesas, elas fazem as filas, tais das filas indianas, né? Elas andam em carreirinha, e vocês percebam que ela não tem coesão entre elas. Elas ficam amoldadas, mas elas vão infiltrando meio que insidiosamente o tecido mamário. E o que chama atenção é a marca registrada. Isso aí até aluno de faculdade a gente ensina. Ó, fila indiana é igual, até prova em contrário, ser um lobular clássico. E é baixo grau, você vê que são núcleos pequenos, monótonos, são iguais entre si, uma lesão que seria de baixo grau. Tem mais alguma imagem? Não. Aqui é uma área um pouco mais celular, e aqui o que a gente percebe é o tal do anel de sinete, que vocês olham que essas parecem, né, os anéisinhos de sinete, na projeção está mais claro, o núcleo rechaçado para a periferia, que a gente chama de anel de sinete, mas, na verdade, não é o anel de sinete secretor que a gente vê em neoplasias mucinosas, mas é um lúmen intracelular. Então, essa célula ela não faz lúmen junto com as outras, ela faz um lúmen sozinho. Né? Então, é uma característica dos lobulares. Tá? Isso não quer dizer que ele é mais grave, menos grave. Quando a gente acha um anel de sinete desse tipo, que é lumen intracitoplasmático, você sempre fala, pode ser que seja um lobular, quando não está na apresentação clássica. E aqui ele está na apresentação clássica, células, vocês vejam todas soltas, né? Elas estão meio soltas, não tem coesão entre si, né? Que é outra marca registrada do lobular invasivo padrão clássico. Clássico, porque além de ter o padrão arquitetural típico, essa distribuição típica, você vê que os núcleos são todos pequenos, monótonos, iguais entre si. Grau nuclear 1. Tem mais alguma, Zé? Aqui tem a imunistoquímica. Classicamente, não que seja sempre verdade, né? Mas eles têm uma frequência muito grande de receptor de estrogênio, que a gente vê lá à esquerda, forte, difuso em todos os núcleos, né? E a gente vê de novo as filas indianas, esses arranjos concêntricos, bem típicos do lobular, e o KI67 aqui nesse campo, né, que está marcado, 10% de células, se tanto, né? Deve ser, sempre a gente calcula, às vezes, uma média, escolhe 3, 4 campos mais proliferados para tirar a média do KI67. Então, KI67 baixo de 10%. Acho que só, né? E aí, né, a ressonância mostrou essa área. Por que você pediria a ressonância que você já mandou de bala, Piato, no lobular? É uma indicação clássica, né, de realização de ressonância, né? Antigamente a gente tinha só o alto risco familiar, agora se estendeu, né, Luciano? Eu falando de ressonância com o Luciano aqui, vocês, imagina quem sou eu. Agora, mama densa, lobular, né? E agora também se expandiu para os altos riscos histológicos, né? Então, aqui se enquadra por ser um carcinoma lobular. Então, que é um carcinoma que não forma nódulo, né? Como a professora Filomena falou, há uma baixa coesividade entre as células, a perda daquela ecaderina, é um tumor esparramado, insidioso, e
e que é o pesadelo, né, de todo mastologista, né, o carcinoma lobular, porque o risco de você ter margens comprometidas em cirurgia conservadora e precisar de recisões é muito maior que no carcinoma não especial. E mesmo com a ressonância magnética, ainda temos mais reexcisões do que um carcinoma ductal sem ressonância, né? Essa é uma impressão que eu tenho. Então, a indicação é indubitável aí. Luciano, quer comentar a ressonância? Não, assim, o que tem dois tipos de achar, três, né, quando você faz uma ressonância pré-operatória. Primeiro, achar um tumor do outro lado da mama, na outra mama, né? O segundo é você ter a lesão índex e ela é bem extensa. E normalmente ela tem que ser, muitas vezes ela é tão extensa, compromete papila, tal, e realmente muda bastante. Outras vezes só vai dar ou vai dar reoperações ou vai dar reincisões dentro da própria cirurgia. Por isso que muitas vezes você tem pouca modificação. Agora, esse achado, que seria quando você acha uma lesão adicional, suspeita, que pode estar próximo ou distante da lesão-alvo. É aqui que a coisa começa a pegar. Porque muitas vezes você transforma uma cirurgia conservadora em uma mastectomia, em certas lesões que depois a radioterapia poderia tratar. Então, essas lesões adicionais, que quando modifica totalmente o planejamento cirúrgico, e sobretudo quando converte para mastectomia, que é talvez o grande calcanhar de Aquiles, o uso da ressonância magnética, porque aqui ela pode estar fazendo mais mal do que bem, né? E o carcinoma lobular, como o Pietro falou, é uma das indicações, porque aí você tem mais potencial de ter lesões mais extensas do que a previamente. E o lobular, ele é assim, ele tem uma área central, tal, e aí ele começa a aparecer coisas do lado, assim, é até difícil de descrever. Você vê, você olha assim e fala, meu Deus, né? E aí você começa, parece que vai quebrando a lesão, né? Muito interessante, assim. É mais frequente. E esse padrão, né, de disseminação também cria problema para a gente quando vai na peça avaliar o tamanho. Porque você não sabe onde ele acaba, né? Parece que ele acabou, de repente tem mais um rabinho dali. Você fala, bom, agora eu incluo ou não incluo? Então, calcular o tamanho também é uma arte, tem uma técnica para você fazer isso em relação ao lobular. Isso. Aí, né, foi dado com um nó irregular especulado, associado à distorção arquitetural, com curva washout, 4,5 centímetros na região retrolar, estando em 1,5 centímetro no meio da papila, 1,8 da pele, e um outro, né, nódulozinho de 2 centímetros, né, próximo à lesão índice. Opa! Tudo bem, boa noite. Luiz do Santa Marcelina. Na imagem de mamografia já tinha uma área de assimetria superolateral a essa lesão. Já dava para desconfiar de alguma coisa relacionada com o lobular? Interessante só, enquanto... Lá em cima, na lateralzinha, tá vendo? Sim, eu acho que isso aí, olhando aqui sem fazer comparação, não me chamaria a priori a atenção, né? Me chamaria a atenção que eu falaria que é um receptor de hormônio positivo, né? Provavelmente o luminal. Agora, se é ductal ou lobular... Eu entendi, né? essa assimetria no quadrante superolateral, né? Não, eu entendi. Assim, é aquela área mais lateral, correto? Isso. Ele tem razão, assim, é uma área que você teria que comparar, olhar, mas me parece que a ressonância foi negativa nessa região, né? Isso. Tá? E nos exames de estadiamento, na cintilografia óssea... José, Opa! José, Pois não, eu professor. poderia fazer uma pergunta? Claro, até mais de uma. Muito obrigado, querido. Professor Badan, professor Luciano, parabéns a todos, boa noite a todos também. Toda semana a gente discute um caso de ressonância, seja lobular, claro, mais frequente neles, seja ductal, realce extenso. Você faz a mamografia, ultrassom, uma lesão pequena em que você iria fazer um procedimento pequeno, você acaba pedindo a ressonância, e como o Pietro bem falou, as indicações da ressonância estão cada vez maiores hoje. Mas, na enorme maioria das vezes, a gente acaba tratando um realce que não é nada, né? A gente acaba aumentando a agressão e não é absolutamente nada por causa do realce.
Como, eu queria perguntar para vocês, como eu consigo minimizar isso? Não pedindo ressonância? Claro, não é essa a resposta, né? Mas como eu minimizo esse tipo de achado, esse tipo de preocupação? Faço biópsia desse realce? Posso complementar a pergunta, Badan? Desculpa, a Nath. Eu acho que você vai falar daquele caso. E em quais casos que a ressonância dá esse realce, vocês realmente esperam achar alguma coisa no ultrassom bem feito, com cuidado? Sim. E se você não acha, aí devolvo a pergunta que o professor fez. Então, Ruiz, eu estou imaginando um cenário que a gente tem um diagnóstico de câncer estabelecido, a gente está tentando pesquisar para ver se tem alguma multicentricidade ou bilateralidade, né? E aí houve um realce. Então, primeira coisa, esse realce, qual que é a característica dele? Se for um realce focal, ele é muito menos suspeito. Agora, se for um realce segmentar, que tem um padrão interno de captação heterogêneo, precoce, então ele passa a ser mais relevante. Então, a primeira coisa é diferenciar qual que é a importância desse realce. A Nath, eu lembro de um caso que ela comentou, de que ela teve um diagnóstico de câncer, né, Nath? E aí que ela tinha uma área de realce e ela decidiu, fez toda a propedêutica, porque depois disso que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que investigar, fazer um ultrassom second look. Qual que é a porcentagem que a gente, probabilidade de achar esse realce? Se é um realce nodular, muito mais fácil. Quanto maior o tamanho, mais fácil. Agora, quando é não nodular, a gente vai cair aí, dependendo, 20%, 30% de chance de a gente achar na ultrassonografia. No caso que você comentou, né, não foi achado. Então, assim, qual que foi a expertise que passou na cabeça da Nath, que eu entendi? Foi feito no centro legal de radiologia mamária, a ressonância foi bem feita, o ultrassom second look foi bem feito também por uma equipe especialista em mama. Foi negativo, ela foi para a cirurgia mais tranquila e repetiu a ressonância magnética depois acho que de uns 2 meses, 3 meses, e houve uma remissão desse realce, porque esses realces nodulares são muito influenciados por hormônios, fase do período menstrual que a paciente tem, né? Então a gente pode, dependendo, se você tiver uma segurança que você está fazendo no lugar correto, num serviço bom, você pode prescindir de aumentar a tua cirurgia, né? Não sei se o Luciano pensa diferente, você pode complementar. Sim, acho que a grande questão aqui é quando você vai usar a ressonância dentro do planejamento terapêutico do seu paciente, ela precisa estar realmente integrada nos cuidados, ou seja, você tem que estar preparada para, se tiver um achado suspeito, como vai ser feita essa investigação. Porque isso pode acontecer e, evidentemente, uma boa parte vai ser benigna e não vai mudar. Então, o que a gente vê muitas vezes na prática clínica é que muitas vezes o colega pede e ele não está preparado, não se preparou para aquela possibilidade. E aí aquilo lá cria um alvoroço, depois vem benigno e fica marcado aquele problema, né? Você vê, eu pedi uma ressonância, por quê? Porque não tá, ultrassom as pessoas já se preparam mais, mamografia se preparam mais. Precisa ter bons exames, boa interpretação. Eu acho que quem faz ressonância magnética, sobretudo em pacientes que estão com câncer de mama, a pessoa tem que estar, assim, absoluta, umbilical a ligação com a equipe terapêutica. Porque não adianta você não dar um laudo disso sem integrar com o cirurgião. Então, você precisa entender o que ele vai fazer. Agora, se a ressonância for mal interpretada, mal utilizada, mal incorporada nos cuidados, sem dúvida nenhuma ela vai aumentar o número de mastectomias. Porque a paciente já quer tirar a mama, muitas vezes, sem precisar, não é verdade? Aí você começa a pôr complicadores, ela topa tirar a mama em 2 minutinhos. Então, a ressonância para ela é uma ferramenta muito poderosa, e como toda a ferramenta poderosa, ela pode fazer na mesma proporção bem ou mal, né? Então E assim, precisa então, estar... em nível prático, Lu, fiz uma ressonância, tem um realce importante, não nodular. Meu caminho, então, é fazer um ultrassom para ver se eu encontro essa alteração. Se eu não encontrar Se essa for alteração... suspeita, tem que biopsiar. Então, mas se eu não encontrar nenhuma alteração, Biópsia prevalece, na verdade... a ressonância.
E a ressonância. Então, você tem assim, o cenário é assim, você tem um nódulo e tem um real segmentar próximo. Se ele for mudar significativamente o planejamento terapêutico, ele tem que ser biopsiado, porque o fato de estar próximo significa que é maligno. Você tem uma lesão igual o Badam mostrou, aquela não precisa ser biopsiada, porque é contínua e é o mesmo padrão, né? Então, tem critérios de intervenção, né? Por isso tem que estar essa integração, mas o ultrassom não é suficiente para negar a importância se o rachado for realmente suspeito, tá? Luiz, lá em Rio Preto a gente reza também um pouco, né? Você pede uma ressonância, vê um caso desse, não achou nada no ultrassom, como é que você vai biopsiar lá em Rio Preto isso, né? Então o transtorno é um pouco maior, claro. Se eu puder voltar naquela imagem da ressonância, teve um segundo achado, Luciano, próximo do tumor índex, e aí eu queria que você explicasse para a gente quando que a gente fala que é um nódulo satélite, inclusive esse termo já foi retirado, né? Eu queria que você comentasse Ainda bem que você falou. atualização do manual do BIRADS, e quando que a gente vai falar que ele é um nódulo multifocal? Qual que é a Não, distância? é assim, agora eu preciso, eu preciso lembrar de cabeça, mas é assim, o nódulo, um nódulo como esse, se ele não aumentar a lesão em mais do que 2 centímetros, ele tiver, acho que até 2 centímetros da lesão, tem uma série de critérios que se chama de achado adicional próximo suspeito. Quando a lesão preenche esses critérios, você não precisa investigá-la. Você pode ir lá e remover, né? Já considera. O problema é quando essa lesão aumenta a extensão cirúrgica em mais de um certo, acho que é mais de 2 centímetros a extensão da lesão, aí vale a pena investigar. Então, o BIRADS, ele fez da seguinte forma, isso foi uma das mudanças mais complexas e ao mesmo tempo importantes. Ele quer que você reduza esses impactos que foram mencionados aqui. Então, por exemplo, uma lesão dessa, a gente vai fazer uma série de medidas de distância e tudo mais, entra em contato com o cirurgião. O cirurgião falou, não, isso não modifica o meu planejamento, você não destaca ela. Você só descreve as distâncias e incorpora como se ela fosse parte da lesão. Isso diminui casos como foi mencionado, né? Porque aí o cara da BIRADS 4, você fica, e agora? Então, eles fizeram esses ajustes justamente para aproximar o estadiamento loco-regional, torná-lo mais racional e próximo dos planejamentos cirúrgicos. Senão, você vai receber, igual eu recebi outro dia, 7 realces não nodulares para fazer biópsia por ressonância, quer dizer. Então, não tem como fazer, né? Esse é o problema. Tu escolhe uma e reza. Bom, pessoal, então, seguindo, na cintilografia mostrou uma área focal de aumento de atividade em clavícula, vértebras e projeção de arcos costais, e na tomografia de tórax, imagens líticas em alguns arcos costais e corpos vertebrais, sendo que em T10 tem ruptura, uma fratura patológica. Aí encaminhamos para o oncologista, né? Então, pessoal, uma paciente que chega com um tumorzão desse, lobular, né? A gente que gosta de fuçar, velho, não tem o que fazer, vai atrás dos exames dela. Desde quando essa paciente tem esse tumor? Né? Lembra que ela tinha uma cirurgia, uma mamoplastia, em 2008, tá? Consegui resgatar de 2010, né? Quer comentar, Luciano? Oi? Não. Né? Então, assim, a maior parte dos tumores... Essa é depois da mamoplastia. A maior parte dos tumores, assim, quando você olha para trás, tem um indício, né? Alguns a gente considera como não acionável, ou seja, é visível, mas não é algo que você espera que alguém veja. Tem alguns que você olha e você fala, isso a gente esperaria que alguém muito experiente conseguisse ver. E tem alguns que você fala, isso foi um câncer perdido de fato, né? E esses são os casos que se acredita que a AI vai ajudar.
porque ela vai mostrar alterações sutis que podem passar despercebido, principalmente em pilhas de exame, né, essas pilhas gigantescas. Então, se a gente olhar esse caso, a gente vai ver que o tumor provavelmente já estava ali, porque o lobular ele não cresce de um dia para o outro, né? Ele vai crescendo devagarzinho. Então, você já vê a lesão ali pequenininha. Acaba com a vida do radiologista essa história, né? Porque a gente olha e fica deprimido, porque está lá. Pra vocês terem uma ideia, carcinoma ductal in situ tem séries que mostram que até 70% dos casos tinha calcificação anterior. Muitas vezes pequena, muitas vezes não, uma ou duas ou três, muitas vezes foi perdida. E é em cima disso que se faz esses estudos de evolução de velocidade tumoral, né? Então, infelizmente, o humano falha, e aí com a AI a gente espera que esse número de falhas se reduza, né? Essas falhas, essa combinação humana e AI. Por exemplo, esse caso, eu esperaria que fosse pego aí, ó, nessa hora, porque você vê a lesão ali, né? Ela está ali no centro da mama, na média lateral oblíqua está fácil de ver, né? Mas ela fez mamoplastia, né? Uma Então, distorção Dificulta, arquitetural, né? dificulta. É Dificulta, difícil, né? né? Não, dificulta. É uma coisa muito. Agora a gente mata, né? Chutar cachorro morto aí fica mais Exato, fácil, né? não. Né? Aí, em 2014, ela não fez todos os exames na mesma clínica, né? Então, alguns ela perdeu, outras não perdeu. A gente vai vendo que a lesão vai evoluindo até a gente chegar nisso daí, né? Então, toda a sequência e depois até 2025, pós a quimioterapia com a regressão, né? Quer comentar essa da evolução? Como é que você daria esse laudo agora, Luciano? Em Não, 2021, se tivesse todas essas imagens para trás, como é que seria o seu léxico agora em 2026? não, em 2025, 25? É. Então, essa lesão, assim, em 2010, na média lateral oblíqua já dava para ver retrospectivamente. Na crânio-caudal, não. Mas, assim, como eu falei no começo, a lesão hoje, mesmo evoluindo lentamente, prevalece o aspecto morfológico. Então, ela é uma lesão, como a gente verificou, que tinha mais chance de ser maligna do que benigna, né? Eu manteria a categoria 4C com um tracinho, assim, uma setinha em simetria direção focal. ao 5. Moralmente é um BIRAD 5, né? E agora, com essa classificação nova, atualização, você daria como? Essa lesão, 4C. Não. O léxico, a descrição dela. A simetria focal não seria mais em evolução. Ah, não, entendi. Não, então, você não usa. Mas isso aí eu qualificaria como uma distorção arquitetural em crescimento, né? Se eu fosse usar o termo assimetria... Assim, a gente também tem que colocar que é difícil você enquadrar os casos, geralmente, nas caixinhas. Então, se alguém descrevesse isso como uma simetria focal com distorção arquitetural, não está errado. Se alguém descrevesse como distorção arquitetural, também não está totalmente errado. Se alguém descrevesse como nódulo espiculado, também não consigo. Eu acho que todos serão formas de descrever. O que a gente tem que saber aqui é que essa lesão tem chance, a chance de ser câncer é muito maior do que ser benigna. Você não espera cicatriz radiada num caso desse, né? Aqui não importa a descrição, não importa que você tem que saber que tem que meter uma agulha aí dentro, né? Exato. Tá? Aí ela procurou de novo, agora em janeiro, tá? Ela teve remissão completa das metástases ósseas, estando estável há mais de um ano, estava usando a abema com letrozol, e ela queria tratar cirurgicamente a mama dela, tá? Não queria mexer em qualquer outra coisa, e não queria prótese também, tá? No exame da mama, uma distorçãozinha retroareolar às 12 horas. Piato, o que você ia fazer? E na mamografia, com tomossíntese, essa área de distorção. Então, é uma paciente metastática, né? Metástase óssea, tudo. É muito difícil você avaliar a progressão ou evolução de doença óssea, né? Então, os oncologistas sempre pontuam essa questão. E os estudos não têm mostrado até agora nenhum benefício de você operar paciente metastática. A gente sempre tem essa impressão que, sendo meta-óssea exclusiva, a paciente vai ter um prognóstico melhor, mas já vi um estudo que mostra que em cerca de 4 a 5 anos há uma tendência à visceralização dessas doenças.
né? Então, é meta-óssea, mas acaba visceralizando em 4, 5 anos. O prognóstico é melhor, mas acaba visceralizando. Então, a rigor, ela não teria indicação cirúrgica, né? Mas a gente opera, a gente, né, o Ruiz, né, o professor Ruiz está aqui, ele fala, nas nossas reuniões, tem a semana que a gente opera e tem a semana que a gente não opera, depende do humor, né, Ruiz? Depende do nosso humor. E essa semana não operamos, né? Operamos, bom, enfim. Deixou tudo para a próxima semana, né? Então, se a gente for operar, né, novamente a proporção tumor-mama é favorável, né? Então, faria uma ressecção segmentar aí. Agora, de novo, aí vai fazer biópsia de sentinela. Então, aí, novamente, né, Ruiz, a gente tem, nos casos que a gente decide lá na reunião fazer um tratamento cirúrgico, a gente faz como se a paciente não fosse metastática, trata como se não fosse metastática, inclusive na adjuvância, né, com radioterapia e tudo mais. Então, se for operar aqui, a mama possibilita uma cirurgia conservadora, então tentaria uma ressecção segmentar aí. E teve uma regressão, né, importante, mas mantém o outro nódulozinho do lado, tá? No ultrassom. E a gente... Eu posso fazer um acréscimo, Claro. na hora que você terminar, sobre a questão desse nódulo? Eu peço desculpas, porque de cabeça eu não... sobre os achados adicionais, que eu acho que é a pergunta do Ruiz. Esses achados adicionais suspeitos próximos, mas que não estão em contiguidade à lesão, são definidos da seguinte forma. São aqueles localizados até 2 centímetros da lesão, são aqueles que não aumentam a extensão mais do que 2 centímetros do todo o conjunto, e são aqueles que não alteram o manejo clínico da paciente. Ou seja, você tem que conversar. Essas lesões, essa lesão pode preencher todos esses critérios. Se você medir, ela não aumentar mais que 2 centímetros, não tiver mais que 2 centímetros da lesão, e não modificar a sua conduta. Quando isso acontece, você descreve essa lesão, mas você não precisa necessariamente investigá-la. Você vai investigar se ela mudar o manejo, se ela aumentar muito o tamanho e assim por diante. Então, essa foi uma mudança do BIRADS que eu acho que vai diminuir um pouco algumas questões que hoje atrapalham a conduta, né? E aí o Badan falou corretamente, você não chama mais essas lesões de nódulo satélite, embora a gente vai perdoar durante 1 ano quem chamar de nódulo satélite, que é o tempo da gente se adaptar a aos termos. Tá? E aí, como era difícil de palpar, principalmente o segundo, ela não aceitou mastectomia, e também dava para fazer quadrante, tá? E também não aceitou mexer em axila. Eu só queria mexer na mama. O negócio dela era tratar a cabeça dela, tá? Ela ter esse conforto. Colocamos uma agulhinha em cada uma, tá? E tiramos um tumor segmento grande, ó, sobrou bastante mama ainda, 74 gramas, e o outro tumor saiu como ampliação, tá? Então veio um tumor de 3 centímetros, né? Né? E o outro tumor, meio centímetro, tá? Doutora, o que a senhora comenta desse achado? Bom, o padrão aqui nessa imagem é de o feixe vascular, vasculoneural, permeado pela neoplasia. Eu coloquei essa foto porque ela é muito ilustrativa dos lobular. Lobular faz isso. Ele gosta de andar ao longo dos feixes vasculoneurais. É uma característica de lesão de baixo grau, inclusive. Então, aqui a gente vê toda essa celularidade são as células neoplásicas. É o mesmo padrão, célula pequena, tal. Acho que tem mais, né, Zé? Aí tem da imuno. Ah, não tem mais. Bom, Não. Bom, então a morfologia era igual, só que a imuno, né, também com receptor alto e tal, KI67 um pouco maior, né, porque lá estava 10%, até 10%. Aqui a gente vê que tem mais células proliferadas, né, ou seja, o tumor ficou mais assanhado, né, diria, provavelmente. Será que sobraram as células, outro clone de celular? Aí não é clone, né? Porque aí é só atividade proliferativa. Primeiro que a atividade proliferativa é muito variável de área para área, ela é heterogênea. O que a gente via antes era biópsia, então pode ser que era só uma questão de representatividade.
Te deu uma ideia que tinha 10%. Aqui tem 20%. Uma coisa que isso pode querer dizer é que realmente o tumor pode ficar, realmente, ele tem uma capacidade de proliferação maior, então ele poderia, até foi bom ter operado, no caso, porque ele está mais proliferativo, ele vai crescer, provavelmente faz uma massa maior, de repente Vai dar pode estar... metástase. Né? Então, assim, mas assim, o KMA7 ele não identifica clone diferente. Seria diferente se a gente pegasse aí, por exemplo, e pegasse receptor, uma área positiva, uma área negativa. Aí sim, ou então uma área HER2 positiva, uma área HER2 negativa. Aí sim a gente poderia dizer que teria clones diferentes. Aqui a E-caderina, para ilustrar que uma das características do lobular é a perda da função da E-caderina. Então, aqui é uma imunistoquímica para a E-caderina. A E-caderina é uma das moléculas de adesão intercelular. Ela é de um complexo que se chama E-caderina-cateninas. Então, a E-caderina faz a ligação de uma célula para outra e dentro da cada célula ela se liga a uma sequência de cateninas. Tá? E o que acontece? Quando você perde a função da E-caderina, que solta a célula, elas ficam todas isoladas, aí perde, todas as outras cateninas também deixam de se expressar na membrana. Então, quando você faz a coloração da E-caderina ou das cateninas na membrana, você não tem. Isso na grande maioria dos casos. Às vezes você tem, mas a função não funciona. Tá? Sempre vai ter a perda por isso que eu falei, a perda da função da E-caderina. Às vezes você faz a imunistoquímica e a E-caderina está positiva. Se ele é clássico lobular, continua clássico lobular. Não é porque que a imunistoquímica está vendo, porque às vezes a imunistoquímica marca a proteína, mas ela não é funcionante. Mas é a característica dela não ter essa coesão celular, que era o esperado. Tem outro ou não? Acho que não, né? Acho que esse é o último. A proteína 120 é uma das cateninas. Ela normalmente fica na membrana. Quando desaba a membrana, ela fica no citoplasma. Então, você vê que agora o citoplasma está cheio dessa proteína e na membrana não tem nada. Tá? Então, sempre a gente faz a dupla junto, porque às vezes você faz a E-caderina e a tua imunistoquímica pegou a proteína, mas aí a hora que você faz uma catenina, aí você vê que não está na membrana mesmo. Né? Então, você confirma, realmente tem perda da função. Tá? Então, aí a proteína 120, que é outra, é uma das cateninas. Você pode fazer a beta-catenina, a proteína 120, são várias cateninas. Acho que tem mais não, né? Acho que aí agora acabou. Então, eu acho que isso, doutora, que explica Então, isso explica o fato dela perder essa coesão, explica o padrão de infiltração, aquele de filha indiana, insidioso, esse negócio que a gente estava discutindo do tamanho, né? Porque às vezes você pensa que o tumor acabou, e aí tem uma filinha e às vezes vai ao longo do feixe vasculoneural e faz, às vezes, um outro nódulo. Então, é muito interessante, porque quando a gente fala em multifocalidade, nódulos muito próximos no lobular, provavelmente é o mesmo tumor. Na patologia, Luciana, a gente considera 4 milímetros para chamar de um segundo tumor, senão entra dentro da conta do primeiro. Né? Então, se está lá, tem uns milímetros lá, e aí já tem outro, a gente considera o mesmo tumor para efeitos de estadiamento, porque aí já tem que fazer o estadiamento e vai ter que oferecer isso para o oncologista, para ele saber quanto mede esse tumor, de fato, né? Fazer o estadiamento para valer. E para chamar de multifocal, só se passar dos 4 milímetros. Aí sim você considera ele como outro nódulo. Que às vezes tem pontes, né, doutora? Tem pontes, ele faz as pontes, você vê. E o interessante é que você não vê embolização neoplásica em lobular. Isso é uma coisa interessante. E você tem comprometimento extenso muito maior, né, Piato? De linfonodo. E aí e vem tudo ao longo da cápsula. E parece que isso vai mediado pelos feixes vasculoneurais. Ele tem um tropismo por esses feixes. E você vê isso, inclusive, na borda dos linfonodos, na axila. É muito interessante. E muitas vezes o tumor nem chega no gânglio, né? Fica parado lá no tecido adiposo da axila. É um problema. Então, pessoal, acho que vamos encerrar. Eu, pessoalmente, terminando, agradecer Luciano, doutora Filomena, Piato e a nossa comissão, que eu acho que a gente foi bem aí. Acho que o pessoal conseguiu aprender alguma coisa. Obrigado, Juliano. Pessoal, só antes da gente voltar para casa, agradecer a presença de todos vocês. A gente tem 2 recados, os nossos eventos.
Esse final de o sábado, hoje o dia inteiro, a Nacional tem o SBM Conecta, né? Pode passar o próximo. O Conecta vai ser transmitido online, mas assim como essa reunião, vão ter 5 vagas, ainda tem 5 vagas ou 6 presenciais. Então, quem quiser ir, das 8 até as 4, por causa do jogo. Então, dá tempo de chegar no churrasco. O André Matari e o Cícero Urban prometeram um mini happy hour até umas 5 da tarde. E só para quem for de Uber ou táxi. E almoço está incluído. Então, quem quiser ainda se inscrever, por favor, entrar em contato ou comigo, ou com o Juliano, ou com o Fábio. Vocês encontram o nosso telefone no grupo de WhatsApp. Legal, a gente teve um público hoje de aproximadamente 200 pessoas online, de 8 estados diferentes, então, bem que o Guilherme lembrou aí dos detalhes do nosso evento. A gente está com um curso prático modular em Botucatu, quem está liderando é o Eduardo Pessoa, um evento que tem um sucesso enorme até o momento, né, de público, e as pessoas que fizeram já nos relatam que estão extremamente satisfeitos com o ganho, então aí a gente tem datas aí próximas, agora 12 e 13 de junho, né? Logo agora na sequência, e 7 e 8 de agosto. Podem passar o próximo. Lembrar da nossa JBO, que já está aí, dia 30 e 31 de julho e 1º de agosto. A gente tem 10 inscrições que a gente vai mostrar na sequência. E lembrar da nossa JPM abrindo o Outubro Rosa, já com inscrições abertas, com 4 excelentes colegas internacionais já confirmados. Então vamos para o sorteio. Então, os 10 primeiros nomes, é isso? Os 10 primeiros nomes, inscrições na JBO e os outros 5 para o nosso curso de Oncoplástica em Barretos. Aí mais informações com a Jennifer ou com o Moacir, tá bom? Lembrando que a nossa próxima reunião vai ser em agosto, pessoal. Uma boa noite a todos.